galera, ligado aqui no canal Expresso. O Vasco agora tomando uma sapatada do São Paulo no estádio Brinco de Ouro. Eu não tô terminando de ver o jogo para falar aqui desse pós-jogo. Na verdade é um durante o jogo, de tão feia que tá a coisa pro Vasco. Eu não esperei terminar o jogo, eu já vim logo antecipar aqui porque o jogo vai terminar tarde. Eu não quero perder meu tempo com essa porcaria que eu vi em campo hoje. Então já vou começar a falar aqui do que eu vi. Provavelmente não vai acontecer mais nada. Pode ser que o São Paulo faça o quarto, o Vasco diminua, faça 3-1 ou 4-1 ou 5-1, não sei, também não me interessa. Eu queria falar aqui do que o Rafael Paiva hoje escalou, botou em campo hoje do Vasco para mostrar para a torcida o Coutinho e o Payet junto. Nossa, os craques mundiais Coutinho e Payet, principalmente o Payet. Antes de falar desse jogo, queria pedir para você deixar o like aí, compartilhar, se inscrever, mostrar para os seus amigos e falar que o Expresso está com o seu pós-jogo ou durante o jogo, que vocês queiram, no ar. Então, galera, o Vasco fazendo uma partida contra o São Paulo lamentável, às vésperas de uma decisão para garantir uma classificação para a semifinal, para a final da Copa do Brasil. O Vasco tomando uma sapatada vergonhosa do São Paulo. O Vasco entrou no esquema 4-2-3-1. O Léo Jardim no gol, o Paulo Henrique, o João Vitor e o Maicon. Não sei porque o Maicon, cismo que o Maicon e o João Vitor é a dupla ideal. Para mim não é. A dupla ideal seria o João Vitor e o Léo. Por mais que não seja a dupla dos sonhos, mas eu acho que é o que encaixa melhor nesse esquema do Vasco. Lucas Piton na esquerda, Hugo Moura e Matheus Carvalho na contenção. Felipe Coutinho, Payet e Emerson Rodrigues fazendo ali o trio atrás do atacante, e o Verratti como centroavante. Esse foi o time que o Rafael Paiva escalou. O esquema de origem um 4-3-3, mas a movimentação dos jogadores nitidamente um 4-2-3-1, com o Verratti o homem de referência. O Vasco começou até trocando bem a bola no primeiro tempo, dominando as ações, o São Paulo esperando. O São Paulo muito fragilizado, cheio de desfalque, com gente voltando, mal, o técnico à beira de uma demissão. O Vasco ressuscita os caras e deixa os caras fazerem o que querem. Luciano, o Lucas Moura hoje fez o que quis. Então o Vasco, voltando a falar do Vasco, entra num 4-2-3-1 e começa até dominando as ações, tendo posse de bola, tendo domínio de jogo, vamos dizer assim, os 10 primeiros minutos. Mas basta um ataque do São Paulo para o Maicon tomar um traço, como eu falei, sempre deixando a zaga vulnerável, um cara lento, um cara que não tem disposição, não tem físico, não tem velocidade para competir minimamente. E não compete, o Luciano chuta, e para completar a desgraça do lance, o Léo Jardim, que é o nosso grande herói da defesa, né, o cara que fez mais defesas difíceis no Brasileirão, franga bizonhamente, e o São Paulo abre o placar logo aos 11 minutos, 10 minutos do primeiro tempo, e o Vasco, que estava com o controle do jogo, que tinha o domínio, se perde completamente. Aquilo que eu venho falando desde sempre, e muita gente não entende o que eu falo. O Vasco é um time desorganizado. Dentro de um jogo ele se organiza, começa bem e se desorganiza, perde, apagão, começa a fazer um monte de besteira. E o São Paulo percebeu essa fragilidade e empilhou chances. O Vasco teve uma chance com o Felipe Coutinho, numa boa jogada do Paulo Henrique, nosso melhor jogador, um dos melhores jogadores do primeiro tempo. Aí o Rafael Paiva tira ele no segundo tempo. Hoje foi um show de horrores. Ele acha o Coutinho aos 20 alguma coisa do primeiro tempo. O Coutinho chuta errado, né? Ele perde um pouco a passada e chuta errado. E a bola passa na frente do Verratti ali para a linha de fundo. O Vasco num primeiro tempo já muito ruim, num primeiro tempo que já poderia ter tomado o segundo gol, não toma, não consegue reagir. Todos esperam mudanças para o segundo tempo, principalmente saídas de Maicon, saídas de Payet. O Vasco volta com o Puma Rodrigues no lugar do Paulo Henrique. É a única alteração que o Rafael Paiva faz. Aí você pede para ser criticado, meu filho. Pede para ser criticado. O Vasco logo aos 2 minutos, 1 minuto e meio, toma um gol de final de pelada. Vasco toma um segundo gol de final de pelada. O Maicon lá no ataque, fazendo não sei o que, todo estabanado. O Lucas pega e arranca. E arranca contra quem? Uma opção só para vocês tentarem acertar. Uma alternativa. Maicon, ganha do Maicon na corrida e faz o segundo gol de São Paulo. E o Vasco completamente perdido, o Coutinho tentando achar, o Payet tentando se movimentar mais, o Payet lamentável hoje. E o Payet é substituído para a entrada do Leandrinho e sai o Lucas Piton para a entrada do Ryan. Na verdade invertido, né? Sai o Payet para a entrada do Ryan e sai o Piton para a entrada do Leandrinho. Piton, mais uma partida lamentável, um primeiro tempo ridículo,
tomando bola nas costas, parado na defesa, não conseguindo marcar, jogador samba na frente dele, corta para um lado, corta para o outro, ele não consegue chegar. O Lucas Piton tá patético, tá dando vergonha do Lucas Piton nesse segundo semestre, no momento decisivo da temporada, no momento decisivo da temporada. Então entram Ryan e Leandrinho que não conseguem fazer muita coisa. Entrou aqui o Galdames no lugar do Verratti, mas eu não vou comentar que eu já parei de ver o jogo. Parei no 3-0, tá? Só para deixar claro aqui, parei no 3-0. E o Jean Davi também entrou no lugar do Felipe Coutinho, provavelmente pensando já no Atlético Mineiro, que eu acho que deveria ter sido feito no início do jogo. Verratti não era para ter jogado, Coutinho não era para ter jogado, o Piton era para ter sido poupado, o Paulo Henrique era para ter sido poupado, até o Léo Jardim era para ter sido poupado. Tinha que poupar os principais jogadores do Vasco. A decisão aí, a definição da temporada, do restante da temporada é sábado contra o Atlético Mineiro. Os caras não entenderam isso. Caíram numa pilha que eu não sei de quem foi para botar um time titular hoje. Caíram na pilha não sei de quem. Entregaram uma partida pro São Paulo que o Vasco poderia ter ganhado até um ponto, porque o São Paulo esse São Paulo é frágil. Só que deixaram o Luciano e o Lucas Moura jogar hoje. Os dois jogadores decidem. Os únicos que jogam no São Paulo hoje. O time do São Paulo é comum, a zaga é frágil. E o Vasco não conseguiu fazer isso. Então, parei de ver no 3-0, como eu falei, sendo bem sincero com vocês. Não sei mais o que aconteceu nessa porcaria desse jogo. Pelo que eu tô vendo aqui, ainda tá 3-0. Então, o Rafael Paiva errou demais. Ele caiu numa pilha errada de botar um time titular às vésperas de uma decisão. E outra coisa, cancela treino aberto. Cara, para com essa palhaçada de treino aberto. Pode parar com essa palhaçada de treino aberto, cancela. O Vasco tem que jogar a vida e concentrado no sábado. Esquece treino aberto, galera. O Vasco não vence 7 jogos, 5 no Brasileirão e 2 pela Copa do Brasil. O Vasco tá em crise, porra. Vocês querem o quê? Querem tapar o sol com a peneira? O time não consegue ganhar. O time não consegue fazer o mínimo que é ganhar do Juventude em casa. Vai fazer treino aberto pra comemorar o quê? Pra fazer festa pra quem? Cancela, cara. Cancela agora, enquanto dá tempo. Cancela agora. Eu não vou dar nota pra ninguém hoje. Pra mim, os destaques negativos: Lucas Piton, o Maicon, Payet, o Hugo Moura, o Matheus Carvalho, ridículos. Hoje a marcação do Vasco foi patética. João Vitor fez até um primeiro tempo justo, trocando de lado, foi pro lado esquerdo, depois foi pro lado direito. Ele que tocou pro Paulo Henrique fazer a jogada ali pro Coutinho quase empatar. A única jogada do Vasco no jogo inteiro de perigo. Única. Perigo. Trabalhada. Acelerou, tocou, Paulo Henrique cruzou, enfiou pro Coutinho. Única jogada do Vasco. Uma jogada do Vasco. Vocês têm realmente uma grande expectativa que o Vasco vai passar pelo Atlético Mineiro? Confiem no acaso. Confiem no acaso e na força da torcida, porque sábado vai ser difícil. O Atlético poupou todo mundo contra o Fortaleza. Nem digo que o Vasco tinha que poupar todo mundo hoje. O Vasco tinha que poupar os principais. Entrou com o time titular, tomou uma porrada do São Paulo, tá tomando uma porrada do São Paulo e vai entrar cabisbaixo no sábado com a torcida desconfiada. Era isso que vocês queriam? Parabéns, vocês conseguiram. E outra coisa, pensando além, passa pelo Atlético Mineiro, vamos supor, nos pênaltis, pega um Flamengo na final, vai passar vergonha, galera. Vai passar vergonha 2 jogos. Com esse futebol aí, vai passar vergonha contra o Flamengo na final, porque o Flamengo provavelmente vai passar pelo Corinthians, é a minha opinião. Vai passar vergonha para perder pro Flamengo de novo numa final, passando vergonha. Melhor parar contra o Atlético Mineiro. Opinião minha, assuma a bronca. Eu tô falando do fundo do coração. O time do Vasco não joga mais bola nesse segundo semestre. Há 7 jogos não vence. Vocês querem tapar o sol com a peneira? Vocês tapem. Vocês querem ser emocionados? Vocês sejam. Eu não sou realista. Se passar pelo Atlético jogando futebol medíocre, do jeito que vem jogando, passou pelo Atlético Paranaense, empatou nos pênaltis na disposição, porque jogou futebol medíocre. Passa pelo Atlético jogando futebol medíocre, pega um Flamengo, cheio de craque, cheio de estrela, com um time montadinho, Felipe Luiz fazendo um trabalho de excelência nos primeiros jogos, vai passar vergonha na final contra o rival. O torcedor do Vasco não aguenta mais isso não, galera. Então, é o que eu tô falando pra vocês. Pecou muito o Rafael Paiva hoje de botar o time titular. Pecou muito em manter pro segundo tempo o senhor Payet, que eu não sei o que faz no Vasco. Não sei o que faz no Vasco. Assiste o jogo. Assiste de dentro do campo. Camarote exclusivo. O Piton, irreconhecível. Lamentável o Piton. Lamentável. Senhor Michael. Senhor Michael não consegue ganhar de ninguém na corrida. O Lucas Moura com ele. Lucas Moura é veterano também, tá? Botou na frente, esquece. Luciano botou na frente, esquece. Michael não dá, galera. Não dá. É Léo e João Vitor.
Eles podem errar posicionamento, eles podem errar alguma coisa, mas eles têm velocidade, cara. Eles conseguem recompor melhor que o Michael. O Michael é trágico. O Michael é aquele tipo de jogo que o Vasco tá tomando bola na área sem parar, sem parar. Se for pra sair linha alta, o Michael não serve, galera. Não serve. Então, já falei aqui dos destaques negativos. Destaque positivo nenhum. Eu acho que o Coutinho tentou fazer o que ele pôde. Tentou, mas também sozinho não faz milagre. E, cara, Léo Jardim, que é o nosso esteio de bons momentos, hoje foi lamentável. Então, podia perder uma oportunidade de poupar alguns jogadores e não passar essa vergonha. Para mim foi uma atuação vergonhosa. O placar vergonhoso, uma atuação tanto quanto, né, vergonhosa. Então, já entra já cabisbaixo para sábado, só a torcida mesmo para levantar esse time. Mas ao mesmo tempo que a torcida pode jogar esse time lá para cima, também pode jogar lá para baixo. Então é uma linha bem tênue entre o apoio e a crítica. Uma linha bem tênue entre o apoio e a crítica no jogo de sábado. Porque 7 jogos sem vencer, tomando uma sapatada desse São Paulo frágil, esse São Paulo frágil, é de se lamentar demais. Então o Vasco perde para o São Paulo, volta a campo contra o Atlético Mineiro. E eu confio, claro, nos astros dos deuses do futebol para o Vasco conseguir passar. Mas tenho muito medo, receio de pegar um Flamengo numa final jogando esse futebol e tomar 2 goleadas, sapatadas ferozes aí do nosso maior rival. Então, não sei, cara, tô muito confuso. O Vasco cai de rendimento drasticamente, o técnico perdido, mostra que tem decisões super equivocadas num momento crucial da temporada. Enfim, vamos torcer pro Vasco conseguir chegar nessa final aí e torcer mais ainda pro não ser o Flamengo. É isso, galera. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!